Olá, meus amigos. Vamos trabalhar aqui de forma didática e detalhada a situação da exigência de nível superior para os concursos de técnico judiciário. Como vocês têm acompanhado nos últimos dias, é um tema que sofreu várias modificações e, enfim, agora recentemente, nós tivemos uma derrubada de um veto anterior que retirava essa exigência. Eu sou Ricardo Torques, eu sou professor do Estratégia Concursos e vou explicar para você todo o processo. Ao final, vou deixar a minha opinião a respeito dessa situação, inclusive o que eu imagino que possa vir a acontecer nos próximos meses, tendo em vista todo esse imbróglio. Para a gente deixar o vídeo bem organizado aqui, eu vou primeiro falar sobre o PL, que é o PL 3662, e depois a conversão desse PL na Lei 14.456/22. Falaremos sobre a aprovação na Casa Legislativa, vamos discorrer também sobre o veto presidencial, vamos depois falar sobre a derrubada do veto presidencial e chegaremos, portanto, à situação atual. Aqui eu quero trabalhar um pouco mais como ficam as coisas a partir deste momento, uma vez que a lei agora ela traz a exigência de nível superior para os cargos de técnico e o que pode vir a acontecer nos próximos meses, tendo em vista como a norma se conformou. Beleza? Vamos lá então. O que nós tivemos, pessoal? O PL 3662/2021, ele teve como objetivo, num primeiro momento, converter 4 cargos de auxiliar e 192 cargos de técnico em 118 cargos de analista no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no TJDFT. O objetivo dessa norma foi, sem gerar um custo adicional, criar cargos de analista, extinguindo cargos de auxiliar e de técnicos que não eram até então utilizados, para que pudesse ser feita nomeações de novos analistas. Por alguma razão, e isso muito depois a gente foi entender que por pressão até mesmo de sindicatos, foi inserido um outro artigo dentro deste PL para que houvesse uma modificação na Lei 11.416, que é a lei que trata ali da regulamentação e traz normas gerais sobre os cargos de analista e técnico judiciários no âmbito do poder da União, para estabelecer que para os cargos de técnico passaria a ser exigida também formação em nível superior. Resultado, a ementa desta norma, ela veio da seguinte forma: transforma cargos das carreiras de auxiliar e técnico judiciário em cargos vagos na carreira de analista judiciário no quadro permanente da Justiça do Distrito Federal e Territórios, que era o objetivo principal. Daí vem ponto e vírgula. E altera a Lei 11.416 de 2006 para exigir o curso de ensino superior completo como requisito para investidura na carreira de técnico judiciário do Poder Judiciário da União. É um verdadeiro jabuti, como se diz na doutrina de direito constitucional. Conversei com a professora Nelma mais cedo, ela fala também em contrabando legislativo, ou seja, pega-se uma norma que tinha um objetivo muito específico e começam a ser inseridos outros objetivos naquela norma. Isso é possível em alguma medida, não é possível em alguma medida, a gente vai discutir um pouco melhor. Então, logo essa lei tenha sido aprovada pela Casa Legislativa, ela chegou na mão do presidente para a sanção. E o presidente fez a sanção, convertendo o PL, portanto, em Lei 14.456/22, mas não sancionou totalmente. Sancionou a primeira parte, que tratava da modificação dos cargos no âmbito do TJDFT, e vetou a exigência de nível superior para os cargos de técnico judiciário. Foi um momento que eu lembro que publiquei em rede social, muitos ficaram tranquilos, porque vários candidatos, vários alunos nossos que têm nível, não fizeram nível superior, estão cursando nível superior, ficaram aliviados porque puderam seguir ali com a sua jornada de estudo para os cargos de técnico judiciário. E o veto presidencial, ele foi muito claro, dizendo o seguinte: a proposição legislativa incorre em um vício de inconstitucionalidade ao dispor, por intermédio de emenda parlamentar, acerca de cargos vinculados ao Poder Judiciário da União, o que confrontaria a competência privativa do STF para apresentar proposição legislativa sobre questões relativas a pessoal do Poder Judiciário da União, nos termos do disposto na linha B do inciso 2º do artigo 96 da Constituição. Ou seja,
O veto presidencial foi no sentido de dizer, olha, eu não estou entrando no mérito se nós devemos exigir aqui nível superior para o cargo de técnico judiciário ou não. A questão aqui ela é formal. Nós não poderíamos ter o poder legislativo por meio de uma emenda trazendo esta alteração, porque se trata de uma questão que diz respeito à organização de pessoal e isso compete ao STF. Então nós precisaríamos de uma iniciativa de lei do STF. Claro, é uma lei que vai ser aprovada no âmbito do Parlamento, no âmbito do Congresso Nacional, mas que dependeria de iniciativa deles e que não foi a partir de iniciativa deles. Então, vetou. A partir do momento que o veto acontece, volta o projeto e agora a lei, porque a lei já está vigorando em parte, voltou para a Casa Legislativa para que analisasse a questão do veto. E no dia 15 de dezembro, o que nós tivemos? Nós tivemos a derrubada do veto. Então, tá aí, veto à exigência de curso superior para técnicos do TJDFT é derrubado. Aí veio essa bomba aí, e aí muitos questionamentos estão aparecendo neste momento. Vou primeiro tratar de questionamentos mais imediatos. Ah, professor, eu estou aprovado num concurso de técnico e não tenho nível superior e espero a nomeação. O que vai acontecer? Acredito que nada. Você pode ser nomeado, mesmo não tendo nível superior, porque essa não foi uma exigência ao tempo do edital. Existe um precedente do STJ que trata a respeito disso, embora essas coisas possam mudar, embora nós possamos ter alguma alteração, mas não me parece que vai acontecer. Isso geraria uma insegurança danada para muitos concursos que já aconteceram, que têm listas de aprovados. Então me parece que isso não vai acontecer com os concursos já realizados, e também não deve acontecer com os concursos em andamento. Então, se tem um determinado edital que está rolando, se você se inscreveu nesse concurso para o cargo de técnico não tendo nível superior, você vai seguir ali o seu estudo naturalmente. Você tem que levar em consideração sempre, você tem que ter ideia, sempre bem clara na tua cabeça, que o edital é a lei do seu concurso. Então, se no edital não havia ali nenhuma menção e a lei à época não exigia o nível superior, você segue. O que acontece, pessoal? A partir do momento que nós tivemos a derrubada do veto, o presidente tem 48 horas agora para promulgar a lei, com a derrubada e, portanto, com o vigor daquela parte que exige nível superior para os cargos de técnico. E se ele não fizer isso no prazo de 48 horas, nós teremos o presidente do Senado promulgando a lei. Conversei mais cedo com a professora Nelma, que entende tudo de direito constitucional. Ela me explicou em detalhes. Eu vou tentar aqui, de forma didática, trazer a informação para vocês. O que nós temos, portanto, pessoal? Então, em homenagem ali à atividade do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, de ser o responsável pela legislação, por editar as normas, a lei ela nasce constitucional, ou nasce com presunção de constitucionalidade. Então, essa norma está vigente. O edital que sair a partir da vigência agora, da promulgação dessa lei com a derrubada do veto, esses editais devem respeitar a Lei 11.416 com as alterações havidas agora pela Lei 14.456/22, ou seja, vão exigir nível superior para os cargos de técnico. Só que tem um porém, e que é a questão do vício de iniciativa. O veto presidencial foi muito claro em dizer que não poderia ser por emenda parlamentar que essa matéria viesse a ser discutida. Isso dependeria, e a própria Nelma me explicou, que aqui seria uma situação de competência no âmbito do Poder Judiciário Federal, seria uma discussão de competência iniciativa concorrente do STF com os demais tribunais superiores para disciplinar as situações de cargos de analista técnico ou de técnico aqui da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e do TJDFT. No âmbito dos estados, nós não temos, isso aqui não afeta os concursos de Tribunal de Justiça a nível estadual. Se bem que nada impede que a partir dessa norma, e se isso realmente ficar do modo como está, o que não é provável, os estados comecem a legislar no sentido também de exigir nível superior para os cargos de técnico, como acontece, por exemplo, em alguns estados. São poucos, mas acontece, certo? Então, nós temos esse vício, claro. E esse é um vício que não pode ser superado. Ele é um vício que acompanha a norma desde o seu nascimento e está lá. E tem um outro aspecto, nós também temos aqui a autonomia do Poder Judiciário sendo ferida, porque é ele que dispõe, segundo o artigo 96, que até está citado ali nas razões do veto presidencial, a prerrogativa do STF dispor sobre a organização do seu quadro de pessoal, certo? Tá, e agora? O que vai acontecer? Então agora, pessoal, o que nós temos? Nós temos basicamente dois caminhos.
Um primeiro caminho seria o caminho da inconstitucionalidade em abstrato da norma. Nós precisaríamos que um dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição, né, ajuizasse aqui uma ação direta de inconstitucionalidade em abstrato, né, arguindo esse vício de inconstitucionalidade formal, e o STF declarasse inconstitucionalidade. Só que até lá, pela presunção de constitucionalidade, a norma vai seguir vigendo. O outro caminho é um caminho já para a sua realidade no caso concreto. Vamos supor que o edital é publicado depois da promulgação dessa norma que derrubou o veto, portanto, com a exigência do cargo, da exigência de nível superior para o cargo de técnico judiciário, e você vai lá, faz o concurso, não tem nível superior, consegue a sua aprovação, né, na hora que você vai entregar a documentação para ser empossado, eles não permitem a sua posse. Aí você poderia buscar uma ação anulatória desse ato, para que você seja empossado, uma vez que há uma inconstitucionalidade, né, que você arguiria essa inconstitucionalidade agora no caso concreto, na tua situação. É claro que isso é uma mega instabilidade com a qual você conviverá, me parece. Então o cenário não é dos mais positivos, vou ser muito sincero para vocês, né, mas é o que nós temos e em certa medida, né, não quero que você me interprete mal, mas isso tem muito a ver com o grau de exigência cada vez maior quando se fala aqui em concursos públicos, né? Até um tempo atrás nós tínhamos concursos para auxiliar, que hoje nem se faz mais, em que se exigia apenas o nível, né, ali o nível fundamental. Agora, nível médio para técnico já está sendo questionado, né? A gente sabe muito bem que na prática, muitos que ocupam cargos de técnico judiciário, como foi o meu caso também, já tínhamos nível superior, né? O que não pode é a norma não ser clara e nós vivermos com essa instabilidade. Só lembrando que, algo que certamente você pode até me perguntar depois, a gente pode colocar aqui as razões de forma técnica, né? O tecnólogo, né, ele entra como nível superior. Então, se você tem tecnólogo, você poderá fazer o cargo de técnico, né? Poderia já fazer o de analista, vai poder fazer o cargo de técnico, não haveria nenhum impeditivo. O que eu digo para você? Se você tem nível superior, nada mudou. Se você não tem ou está cursando, então segue lá, a tua faculdade cada vez é mais importante para que você possa ingressar no serviço público. E se você não tem e deseja, né, seguir no serviço público, principalmente aqui no Poder Judiciário da União, que tem excelentes cargos, considere, né, fazer a faculdade, você fazer pelo menos um cargo tecnólogo, né, que vai ter uma duração menor. Eu sei que isso é muito difícil, porque a realidade, muitas vezes, de cada um são realidades difíceis, né, e você tem que conciliar uma série de outras coisas, tem a questão também financeira, mas tente, dentro do possível, fazer um planejamento para você cursar, né, uma faculdade. Isso vai te ajudar e é uma tendência, tá? É natural, uma tendência que nós temos cada vez mais enxugar os cargos de técnico, isso já tem acontecido, e uma concentração maior para cargo de analista e agora no cargo de técnico com a exigência de nível, né, superior. Não sei se você gostou, eu particularmente não gostei, até mesmo pela forma como as coisas foram conduzidas. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o joinha. Tentei esclarecer da melhor forma possível toda essa celeuma, todo esse imbróglio, né, e tentar trazer aqui algumas informações claras para vocês. Na descrição eu vou deixar isso detalhado, e se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, eu vou responder a todos aqui na sequência, e vamos lá. Se houver alguma modificação no meio desse caminho, isso pode acontecer, eu volto aqui contar a história para vocês. Um forte abraço.